Fala, galera do Papo Furado. Estamos chegando aqui com mais um programa. E hoje o assunto é futebol americano. Hoje é futebol americano. Pedro e Léo vão disputar, vão discutir, vão duelar, vão argumentar sobre dois jogadores. Para quem conhece futebol americano sabe. Para quem sabe muito, igual eu. Eles vão falar de Aaron Rodgers e Drew Brees. Sei lá como fala sobre o nome. Mas, enfim... Bora para a discussão. O Pedro acha o Aaron Rodgers melhor e o Léo acha o Drew Brees melhor. Então vamos logo começar para a discussão de hoje, porque vocês não querem me ver falando, porque eu falando de futebol americano, meu Deus do céu. Então vamos começar já dando boa noite para os nossos comentaristas. Começando por você, Pedrinho. Pedrinho que vai defender o Aaron Rodgers, que é um jogador de futebol americano que atua como quarterback pelo Green Bay Packers, não é isso? E vamos lá, Pedrinho. Vou te dar 1 minuto para você fazer as suas considerações iniciais. Manda brasa. Show. Valeu, João. Fala aí, galera do Papo Furado. Eu vou defender o Aaron Rodgers. Eu gosto muito do Drew Brees também. Para mim, os dois jogadores são quase que equiparados, né? E aí, nas minhas considerações iniciais, eu vou ser até que um pouco sucinto. Eu acompanhei quase que a carreira inteira dos dois jogadores, né? O Aaron Rodgers, ele foi draftado em 2005, ele ficou 3 anos no banco pro Brett Favre até virar titular. E eu comecei a acompanhar a NFL ali por volta do Super Bowl dos Patriots contra os Giants, por ali. Então eu peguei e eu revi já os outros playoffs. E o Drew Brees e o Aaron Rodgers, eles têm números muito parecidos. Os dois têm só um título. Os dois comandam a sua franquia e conseguem passar para muitas jardas, são muito precisos. E eu simplesmente vou defender o Aaron Rodgers, por quê? Porque, para mim, se eu fosse começar uma franquia, eu iria escolher o Aaron Rodgers. Por que eu escolhi o Aaron Rodgers? Para mim, o Rodgers ele consegue ser um pouco mais preciso do que o Drew Brees, e ele tem um fator que seria decisivo para mim na disputa entre os dois, que seria, primeiro, a performance dele em playoffs, e segundo, a questão dele conseguir criar jogadas que não estavam desenhadas para o time fazer, e fazer o chamado improviso. Para mim, o Aaron Rodgers é o melhor jogador que eu já vi na minha vida fazendo um improviso. Então, por isso que eu boto ele na frente e escolheria ele para começar minha franquia na NFL. Beleza? Pedro argumentou. Agora o Léo vai falar do Drew Christopher Brees, que é um jogador de futebol americano, que também atua na posição de quarterback pelo New Orleans Saints, na National Football League. E vai lá, Léo. Você tem 1 minuto para defender o seu jogador, para fazer suas considerações iniciais. Vai, Léo. Eu sou fã do Aaron Rodgers também, mas não tanto, acho que quanto o Pedro é do Brees. Eu sou um crítico do Aaron Rodgers, até um pouco pesado, mas o Pedro falou de que o Aaron Rodgers é mais preciso que o Drew Brees e tal. O Drew Brees, ele é o jogador que tem mais temporadas na história liderando a liga em passes completos, que são 6 vezes, que é empatado com o Dan Marino. Então, não acho que esse seja um argumento tão válido assim. A questão do improviso até vai. O Patrick Mahomes também é um jogador que improvisa muito bem, mas acho que o Aaron Rodgers ainda consegue se virar. Mas eu não acho que isso seja um argumento para falar que ele seja melhor. Eu trouxe muitos números aqui, recordes que o Brees tem, que é o que eu sempre falei desde o início do programa. Eu trago números, fatos, e é com isso que eu vou basear meus argumentos hoje. Então, Léo, aproveita esses números aí e faz uma pergunta para o Pedro. Você tem 1 minuto. O João pegou a gente de surpresa, né? Não tinha pergunta preparada para o Pedro. Deixa eu fazer primeiro. Eu tenho uma pergunta. Pode ser? Pode ser, Léo? Pode? Eu vou ter que pensar na pergunta mesmo. Então, o que eu quero saber é bem simples, né?
a gente sabe que tudo que o torcedor, né, do futebol americano, dos seus times querem é ver os times ganhando na pós-temporada, né? Na pós-temporada, e quer ver os seus ídolos dos respectivos times jogando bem na pós-temporada. O mito da pré-temporada, da pós-temporada se chama Tom Brady, né? Infelizmente a gente não está tendo uma discussão sobre ele, senão não teria discussão. Níveis diferentes. Total. Mas aí eu trago aqui a estatística, né? O Aaron Rodgers, ele tá 10-7 em pós-temporada, né? Ele já jogou 17 jogos de pós-temporada, playoffs, e ele venceu 10 e perdeu 7. O Drew Brees jogou 10 jogos de playoffs, ou seja, jogou 7 a menos, e ele tá mais tempo na liga que o Rodgers. Ele ganhou apenas 4 e perdeu 6. Inclusive, o Drew Brees não conseguiu levar a sua equipe para os playoffs 4 vezes. O Aaron Rodgers só deixou de levar a sua equipe 2 vezes para a pós-temporada. Uma dessas temporadas foi a temporada de 2018, onde o Mike McCarthy e ele estavam quase saindo na porrada dentro do vestiário. E a outra temporada foi a primeira temporada dele como titular. Então eu pergunto para o Léo, eu apresentei fatos que mostram que o Aaron Rodgers é superior que o Drew Brees na pós-temporada, que é onde realmente importa. Eu quero saber dele o que ele acha disso. Na verdade, você está dando argumento de que o Rodgers é só mais decisivo que o Brees. Você não está dando argumento de que ele seja melhor. Não estou falando que ele é mais decisivo. Estou falando que ele joga melhor no momento que importa. E joga tão bem quanto no momento de regular season. 2018, se ele é tão gênio que nem você fala, ele poderia ter levado o time mesmo com briga com o técnico. É só isso. Então, contra-argumentando esse argumento... É fácil falar que quando o Drew Brees foi quase a carreira inteira dele treinado por uma das melhores mentes ofensivas da história da NFL, que é o Sean Payton. É fácil falar assim, inclusive, né? Você acompanhou a temporada de 2018. O Mike McCarthy não é ruim, cara. Você viu o clima que estava naquela temporada de 2018. Não, o Léo pergunta ou é entrevista, cara? Não, é porque o Léo tá querendo distorcer o fato. Eu quero que ele me responda. Ele tá querendo... Inclusive, o 2018, até o Redskins ganhou do Packers. Tão bom que o Aaron Rodgers é. Mas, então, desde 2012, vou responder. Desde 2012, o Aaron Rodgers está com um recorde de 17, 26 e 1 contra equipes que terminaram a temporada com campanha positiva. Ou seja, 9-7 ou melhor. O que dá um aproveitamento de 39%. Ou seja, para mim, lógico, pós-temporada pode ser o que importa, mas como o Pedro falou no início do vídeo, ambos têm um título. Ou seja, mesmo que o Aaron Rodgers tenha mais vitória em pós-temporada e tenha vencido mais pós-temporada, ao final do campeonato, cada um conquistou um título. Ou seja, não mudou em nada essas vitórias do Aaron Rodgers. E eu considero o jogo grande a temporada regular também. E contando na carreira do Aaron Rodgers, o que eu estou falando, desde 2012, ele tem um aproveitamento negativo contra times que terminaram a campanha ao final dessa temporada positivo. E se a gente pensar em times que apenas com campanha positiva, que no momento que enfrentaram o Packers, isso desde 2012, no momento que esses times enfrentaram o Packers e esses times todos os times estavam positivos e enfrentaram o Packers, o Rodgers tem uma estatística de 7 vitórias e 24 derrotas. Esse é o grande Aaron Rodgers contra times que têm campanhas positivas, que tecnicamente são os times melhores do que os times que ficam negativos, são os times piores. Ô, Léo, deixa eu só te fazer uma pergunta, cara. Eu te falei uma pergunta, você tá falando o número de uma coisa completamente diferente. Então, eu te respondi antes. Acho que a minha pergunta não serviu pra nada. Você não serviu pra nada. Eu acabei de falar. Que ambos terminaram com um título, ou seja, não mudou em nada isso que você falou. Então você tá me falando que todo mundo que tem um título na carreira tá no mesmo nível do Brees e do Rodgers? Não, cara, eu não tô falando isso. Tô falando que a gente tá comparando os dois. Se você tá usando o argumento que um tem mais vitória que o outro em pós-temporada. Só que Super Bowl, título, os dois têm um. Mas os dois só foram pra um, cara. Ué, então, exatamente isso. Na verdade, o Brees foi pra 2, né? Ele perdeu pros Colts. Perdeu pro Colts também. Não, mas exatamente isso que eu tô falando, mano. Ambos têm um título, mano. Tipo, o que mudou o Rodgers ter mais vitória em pós-temporada? Ué, cara, isso muda completamente tudo, pô. Os Saints, por exemplo, eu te dou exemplos recentes. Os Saints, ano passado, foram um dos times mais empolgantes da liga. Todo mundo tava achando que eles iam pro Super Bowl. O que aconteceu? Eles caíram no primeiro jogo, com o Drew Brees jogando muito mal. Muito mal.
No ano anterior que eles foram O Rodgers garfados pelo Los Angeles Rams, eles foram garfados. Mas, se você for pegar a performance do Drew Brees nos playoffs, ele foi mal. No ano anterior, que foi 2017, se eu não me engano, os Saints foram eliminados de novo para os Vikings, cara. Entendeu? Tipo, cara, sem contar que historicamente a defesa dos Saints é bem fraca. Então o Drew Brees tem esse adendo também. Olha só, Léo, você acompanhou a carreira do Packers é melhor que dos Saints, mas é ruim também, Léo, é ruim. Mas é melhor, cara. O que importa é que é melhor que Léo, é ruim. Acho que não. A defesa do Packers era ruim no ano passado. Se você for falar de defesa, se você for falar que a defesa dos Packers é um pouco melhor do que a defesa dos Saints, eu te falo que o ataque dos Saints é muito mais bem treinado e muito mais bem desenhado do que o ataque dos Packers. O Aaron Rodgers ganhava jogos sozinhos, Léo. Sozinho. A defesa do Packers era boa no passado? Era excelente. Ano passado. Por que o Packers foi eliminado? Vai ver nos anos anteriores. Os Packers foram... Vai ver dos Saints também. Ô, João. Rob Ryan era o coordenador defensivo, mano. Ô, Léo, deixa eu só te falar uma parada. Os Packers, o Léo quis falar que os Packers foram eliminados ano passado. Eles foram eliminados por um time que foi pro Super Bowl e foi o melhor time da temporada. Lógico que foi na final de conferência. É óbvio que foi o melhor time que foi pro Super Bowl. Simplesmente foi isso que o Léo acabou de falar. Ele tá achando que foi demérito do Rodgers perder pro melhor time da NFL do ano passado. É basicamente isso que o Léo tá falando. Eu não falei isso, cara. Você falou, o que aconteceu ano passado? Ele perdeu pro melhor time. Eu falei que você tá falando que o Rodgers tem mais vitória que o Brees pós-temporada, só que os dois têm um Super Bowl. Se o Rodgers tivesse mais Super Bowl, você poderia usar esse argumento. Leonardo, você já pensou numa pergunta pro Pedro? Já, ou minha pergunta vai ser falar os recordes do Brees e eu quero ver o que o Pedro vai falar do Rodgers. Ô, Léo, você pode falar bilhões de recordes do Drew Brees. Várias temporadas, o time dos Saints era basicamente ele lançando a bola. Era basicamente, tanto que ele é o jogador da NFL com mas mais tem que ser bom, né? Com mais temporadas para 5.000 jardas. E ele tinha essas temporadas né, para mais de 5.000 jardas e não ia para os playoffs, Léo. Não ia para os playoffs. Sabe o que não dá pra discutir com o americano? Porque o Pedro ele se acha superior e aí ele não vai ouvir o que eu tô falando. Cara, não é questão de me achar superior. Não é questão de me achar superior. Cara. Eu vou ouvir o que você vai falar. Mano. Eu vou ouvir o que você vai falar. Você vai vir com um monte de recordes que eu sei quais são a maioria dos recordes do Drew Brees. Tá. Então, eu vou reforçar na sua cabeça. Na maioria das temporadas que você for falar recordes, o Drew Brees nem pro playoff foi. Nem pro playoff foi. Porque é um time que realizava só o jogo aéreo. Os recordes são na história, não são de temporada. São na história. Tá bom. São na história. Só pra deixar claro... o Rodgers é mais novo. O Rodgers tem 36 anos e ele não tá acelerando, ele tá desacelerando. O Drew Brees tem 41. Pra quem e daí? Mas e daí? Eu só tô falando que o Rodgers não vai nem chegar. O Rodgers não vai chegar perto do recorde do Brees, mano. O Brees ainda tá jogando. Ô, João, se o Aaron Rodgers lançar 30 touchdowns por temporada nas próximas 5 temporadas, ele vai ter uma soma aí de mais 150 touchdowns para a carreira dele. Você acha que o Rodgers vai lançar 30 touchdowns nas próximas 3 temporadas? 5. Falei nas próximas 5 temporadas. Pior ainda. Eu acho que ele tem total condição. O Tom Brady, com 42 anos, está lançando para 28, 29. Então você está comparando o Brady com isso o porque Rodgers? Não, isso porque o Tom Brady... O Brady é uma espécie diferente, cara. Não tem como comparar, não. Isso porque o Bill Belichick preza por um time equilibrado, com muito jogo terreno. O Rodgers tem muito mais lesão que o Brady na carreira. O Rodgers vive fingindo lesão aí, que tá jogando mancando. Você mesmo fala isso, cara. Ele finge lesão. Ele é meio estrela, só não tem, mas ele joga muito, Só não tem mais... Lógico que joga. Só não tem mais interceptação na carreira, porque joga muita bola fora. Muita bola fora. Aí, cara. Ele joga muita bola fora, sim, mas ele é um cara muito seguro. Ele passa... o passe dele é diferente. Exatamente. O passe dele. É lógico. Você vê ele joga na segurança. Ele não quer ser interceptado. Você vê o Aaron Rodgers como um puro passador. Você vê o melhor jogador da história da NFL passando a bola. Como puro passador. Ele não lança muitas interceptações por causa disso. Ele é o melhor lançador da história da NFL. Provavelmente junto com o Dan Marino, que eu não vi jogar. Então não posso falar muito. Mas o Peyton Manning lança muito bem a bola também. Lança muito bem. Mas talento de braço, o Aaron Rodgers é o melhor talento da história. Pra mim não é melhor que o Peyton Manning. É melhor, Léo. Ele é melhor. Não é. Enfim. Um acha que é melhor, outro acha que não é. A discussão deu uma morrida. Então, Léo... Deixa eu fazer minha pergunta. Não, você já fez, pô. Você falou pra falar dos recordes. Aí tu não quis fazer a pergunta, preferiu argumentar. Eu não falei dos recordes, eu interrompi ele. Eu interrompi ele. Putz, o programa já tá falando de futebol americano.
Vocês ainda querem botar 50 minutos de programa? Vai ter 12 visualizações. Mas bora, faz tua pergunta aí, Léo. Não, só quero citar os recordes do Breeze. Eu queria que o Pedro comentasse um pouco em cima disso, já que... Não. Ó, Léo, cita nas suas considerações finais e se quiser o Pedro cita nas dele. Pronto. Não precisa Mas perguntar. o Pedro não tem recorde para citar. Mas aí ele cita o que você falar, entendeu? O único recorde que ele vai citar é que o Rodgers tem o maior rating da história da NFL. Que o Eu tô Dak tentando... Prescott liderou a liga no passado. Tá, enfim. Dê suas considerações iniciais, suas considerações finais e, se quiser, faça uma pergunta pro Pedro. Tá. Minhas considerações finais vão ser para citar os recordes do Breeze. Ele é o jogador que tem mais passes para touchdown na história, com 547. Ele é o jogador que tem mais jardas aéreas na história da NFL, com 77.416. Ele é o jogador que, na história, tem mais temporadas liderando a liga em jardas aéreas, 7 vezes. É o jogador que, com mais temporadas... ele conseguiu 5 vezes atingir a marca de 5.000 jardas lançadas, e nenhum outro jogador conseguiu esse feito mais de uma vez. Se você somar, sabia, Léo? Se você somar todos os jogadores que têm 5.000 jardas na carreira, não dá o que o Breeze tem. Sabia disso? Ou seja, o Pedro acabou de me ajudar com mais um argumento a favor do Breeze. O Drew Brees também, ele é o jogador que na história tem mais jogos consecutivos com pelo menos um passe para touchdown, são 54 jogos. É o jogador que tem mais jardas aéreas em uma temporada em casa, que é 2.853 jardas em 2015, e mais jardas aéreas fora de casa em uma temporada, que é 2.852 jardas em 2011. E é o jogador que tem mais passes completados na história da NFL, com 6.867. Ou seja, são vários recordes que o Breeze tem. O Pedro vai falar de ataque, o ataque do Saints. Você precisa ser bom para você ter esses recordes. E o Breeze tem esses recordes. Porra, o Peyton Manning já se aposentou, não tem esses recordes que o Breeze tem. O Brady tem uma idade compatível, também não tem esses recordes que o Breeze tem. O Breeze é uma espécie diferente dos outros e ele tá nesse patamar. Ele não tá no patamar de Brady e Manning pela questão do Manning, dos títulos, né? Do Brady mais pelos títulos, do Manning porque pela história toda que o Manning tem na NFL, mas o Breeze tá na segunda prateleira. Depois de Manning e Brady, vem o Breeze e o Rodgers não. Aí, Pedro. Ele falou bem, hein, Pedro? Pedro, só pra falar que o Brady tá na frente do Manning, tá? Mas... Antes que você me xingue. Não, antes que ele me xingue, ele vai achar que eu tô botando o Manning e o Brady no mesmo nível. O Brady é uma hora duas. Só que o Léo... pra mim estão na mesma prateleira. Na segunda prateleira vem o Breeze. O Léo é louco. Ele falar que eu só falei o Léo falar que o Tom Brady tá no mesmo nível do Drew Brees, ele tá louco. Ele tá completamente... Mesmo nível do Drew Brees? Eu não falei isso, Pedro. Deixa eu falar um negócio aqui. Peraí, rapidinho. Só vou falar porque você tá botando palavra na minha boca. Eu falei que o Brady e o Manning estão na mesma prateleira, só que o Brady está acima do Manning. Na mesma prateleira, o Brady está acima do Manning. Como o Messi e o Cristiano estão na mesma prateleira e o Cristiano está acima dele. Agora, na segunda prateleira, vem o Breeze. É isso que eu falei. Quem dera... Aí, Pedro, desculpa. Quem dera se o Léo fosse assim nos trabalhos da faculdade, cara. Eu ia amar, ia facilitar muito a minha vida. Muito tranquilo rebater tudo que o Léo falou. O Drew Brees, engraçado que o Drew Brees ele tem todos esses recordes, né? Que o Léo julga muito importante e ele não tem nenhum MVP na carreira. Então, eu acho muito engraçado isso. João, MVP é o melhor jogador da temporada, só para você ficar ciente. O Aaron Rodgers... Eu sei, né, Pedro? Pô, o Aaron Rodgers já vi NBA, pô. O Aaron Rodgers ganhou em 2009, que ele foi campeão, né, na temporada de MVP dele. O Drew Brees não tem nenhum título de MVP. Eu não lembro se o Rodgers tem outro. Se eu não me engano, eu acho que ele tem mais um. Não tenho certeza. Acho que não. Na verdade, acho que ele tem um só. Mas, de qualquer forma, o Drew Brees não tem nenhum. Ou seja, esses recordes do Léo, né, de temporada regular, né? De temporada regular. Então os recordes só valem se ele ganhar o MVP. Agora eu vou falar outra coisa. O Léo, ele esquece Pedro, tá falando besteira demais, mano. O Léo esquece que existe Joe Montana, o Léo esquece que existe John Elway, o Léo esquece que existe Johnny Unitas, vários quarterbacks do passado que estão muito acima do Breeze. Então ele falar que o Breeze está na segunda prateleira, isso é completamente louco. Tem uma prateleira sozinho pro Tom Brady, com um trono para ele sentar e uma coroa na cabeça. Depois, abaixo dele, vem o Joe Montana,
E depois, abaixo dele, veio o Peyton Manning. Eu gosto muito do Peyton Manning. Para mim, ele seria o segundo maior da história. Com certeza. Mas o Joe Montana é difícil de discutir. 4 finais, Ô, Pedro, 4 vitórias. só pra falar, Pedro, eu não quis falar que o Brady é o segundo maior da história. Eu quis só dizer que ele tá... Eu não falei que o Joe Montana o Brees é maior que o Joe Montana. Eu não falei isso. Eu só não citei o Joe Montana. Eu só quis deixar claro qual a prateleira do Brees pra mim. Tá, eu não anotei, que o Joe Montana eu anotei aqui, eu fui anotando que... tudo aqui que o Léo falou, né? Então eu já falei do MVP, que é um detalhe que é muito importante, né? Se realmente o Drew Brees destruísse e fosse realmente o melhor jogador de cada temporada, ele teria ganhado o título de MVP. Citei de história, Pedro, não citei de temporada. Calma, Léo, deixa eu completar, não te interrompi. Mas você tá falando besteira, mano. Calma, deixa eu completar, rapidinho. Você tá respondendo errado. Rapidinho. O Léo falou de mais touchdowns na história da NFL, né? O Tom Brady é o segundo quarterback na história da NFL com mais passes para touchdown, né? Tava uma briga no passado entre Manning, Brady e Brees. O Brees acho que deu uma leve subida, contra o Redskins, uma leve subida nesse recorde. E eu cito, né? O Aaron Rodgers, ele sentou 3 temporadas, ou seja, ele perdeu 3 temporadas, ele perdeu mais umas 2 temporadas por lesão, e ele é bem mais novo do que o Drew Brees. E, inclusive, falando que o Tom Brady é o segundo da liga, tendo tido a sua primeira dinastia de 2001 até mais ou menos 2005, por aí, sendo um time predominantemente terrestre com uma defesa sólida, ou seja, ele não passava muitos touchdowns e mesmo assim ele tá lá em cima, né? Então, Pedro, só pra te ajudar, rapidinho. Não, vou falar quantos touchdowns o Rodgers tem na carreira. Ele tem 364. Acho que é 300 e pouco. 300 e pouco. 364, o Brees tem 547. O Brees ainda tá jogando. O Brees ele já assinou contrato com a televisão, ele vai virar comentarista, então ele deve se aposentar. Mas ele não renovou com o Saints agora? Renovou, mas contrato muito ruim por Saints. Provavelmente os Saints vão continuar pagando ele e ele já vai ser comentarista. Uma parada assim. Tá, mas Pedro, você tem que botar na balança, são 200 e poucos touchdowns a mais. Calma. João, eu não tô nem perto de terminar. Calma aí, rapidinho. Muito touchdown de diferença. A questão do touchdown. O Drew Brees, a gente que acompanha a NFL, a gente sabe, os Saints nunca tiveram, até alguns anos atrás, eles nunca tiveram um corpo de running backs muito confiáveis. O Drew Brees tinha um time realmente pavoroso, a defesa era bem ruim. Eram times que ele tinha que jogar basicamente sozinho, como o Aaron Rodgers várias vezes levou os Packers para os playoffs sozinho. Ele tinha o Jordy Nelson, mas mesmo assim era o Rodgers que fazia basicamente tudo. Ele fez o Davante Adams ser um dos melhores wide receivers da NFL. O Drew Brees passa muito a bola. É só você ver, o ataque dos Saints era predominantemente aéreo. Era só ele lançando a bola o tempo inteiro. Era ele lançando. Mas você não falou que Então, por isso que o Drew Brees tinha temporadas de 5.000 jardas. Às vezes o cara lançava para 6 touchdowns no jogo, 5 touchdowns no jogo, com mais de 400 jardas. E o time dele perdia. Por quê? Porque não tinha um time muito competitivo. Então, por isso que isso alavanca os recordes que o Léo falou de 5.000 jardas. Liderando, ele tem mais jardas na história da NFL justamente por esse mesmo motivo. É um cara que muitos dos times dos Saints, ele tinha que sempre estar passando a bola, sempre estava atrás do placar, sempre tinha que estar passando a bola. O Aaron Rodgers, por mais que ele tivesse times não competitivos, ele conseguia manter o time dele na frente e conseguia correr um pouco mais com a bola. Teve alguns ataques terrestres decentes, agora melhorou muito com o Aaron Jones. Pedro, mas é mérito do Brees, cara. Eu não tô falando que é demérito, eu só tô falando que esses recordes não podem fazer com que ele seja melhor que o Aaron Rodgers. Você tá falando que ele só conseguiu esses recordes ele é melhor que o Aaron Rodgers. porque ele lança muito a bola. Mas o cara tem que ser bom pra conseguir esses recordes, cara. Mas ele não precisaria lançar tanto a bola se o time dele colaborasse com ele. É isso que eu tô dizendo. Tá, mas aí é o destino da vida, querido. Se ele lançasse tá naquele time porque tá. Se ele lançasse 5.000 jardas, que nem o Patrick Mahomes, e ficasse em primeiro na conferência, show. Mas ele lançava para 5.000 jardas e ficava e nem ia pro playoff, Léo. Pedro, o Rodgers nesse time, o Rodgers no lugar do Brees não teria os recordes que o Brees tem. Eu acho que teria. Teria. Para mim, então, aqui só arredondando, para mim o Aaron Rodgers ele tem um percentual de vitória maior que o do Drew Brees, ou seja, no espaço de tempo que os dois estão na carreira, o winning percentage do Rodgers é maior, tem 65% contra 59% do Drew Brees. Sendo agora só para finalizar, tá ok, João? Só para finalizar aqui, para mim é indiscutível, cara. Mentira, falei errado, desculpa. Falei errado. É muito discutível
Eu entendo perfeitamente o lado do Léo. Eu vou pelo que eu vi, como eu vi os dois jogarem, e é um privilégio ter visto isso, eu iria preferir ter no meu time o Aaron Rodgers do que ter o Drew Brees. Para mim, o Rodgers é mais jogador do que o Drew Brees. Apesar do Drew Brees ser detentor de vários desses recordes, o que é mérito dele. Mas, para mim, o Rodgers tem um impacto maior nos times do que o Drew Brees tem. Tanto que o Drew Brees perdeu várias temporadas de levar o time para o playoff, o Rodgers apenas 2, e uma delas ele era calouro, praticamente, era a primeira temporada dele, e a segunda que ele perdeu foi ano passado, que foi uma rixa absurda de vestiário. Ô, mas foi mal, isso daí de ser primeiro ano dele, ele sentou 3 anos, pô. Não é uma desculpa. Tudo bem. O Mahomes no primeiro ano chegou na final de conferência, pô. Não, tudo bem, Léo, mas Pessoal, assim, o cara chegando no primeiro ano, ele ainda é cru. Ele não tinha experiência de NFL. Ele jogava em pré-temporada. Desculpa. Entendeu? Jogava os últimos jogos da temporada, era pré-temporada. Não tô falando que é desculpa, mas eu tô falando que tanto que no outro ano ele foi pro Super Bowl, cara. Então, entendeu? Por isso mesmo. Porque ele evoluiu. Por isso mesmo. A primeira temporada é de aprendizado, cara. Mas se no ano ele ganha, no ano ele não vai pro playoff, no ano ele tá no Super Bowl, tem alguma coisa estranha. É muito difícil você levar um time pro playoff na primeira temporada, pro Super Bowl, principalmente, ou até pro playoff. Né? O Tom Brady é um dos exemplos que eu lembro, que ele sentou 2000 e 2001 ele levou os... O Mahomes era pra ter levado. Mas ele entrou no meio da temporada também, o Brady, né? Quando tomou aquela porrada lá, o Drew Bledsoe. Então é isso. Eles argumentaram. Não se xingaram tanto quanto o normal, mas foi um bom programa, um ótimo aprendizado para mim, particularmente. E é isso, pessoal. O Papo Furado acabou. Valeu. Até a próxima.